Fala galera, tudo tranquilo? Vamos lá para mais uma questãozinha da UERJ 2012. Questãozinha que, meu irmão, tem um pouquinho de tudo. pH, hidrólise salina. A gente vai trabalhar aqui um pouquinho das classificações dos inorgânicos. Vou fazer da maneira mais amacetada, da maneira oficial. Meu irmão, vai virar uma aula de funções inorgânicas e também de pH, beleza? Fiquem ligadões. Assunto que cai demais. Eu sempre insisto para a galera da UERJ, falo, galera, não tem como vocês irem para a prova de química sem saber bem funções inorgânicas. Maravilha? Então vamos com tudo. Se inscreva no canal. Lembra que aqui, galera, tem um grupo de membros para a UERJ. Meu irmão, não tem jeito, né? Daqui do estado a gente tem que fazer um trabalho sempre focado na UERJ. Então tem muitos vídeos, muitas lives. Tem um Google Classroom aí que eu deixo disponibilizado pra galera, pô, entrem lá, tem material pra caramba. Maravilha? Vamos com tudo, galera. Vamos com tudo. 2022 é nosso. Pronto, galera, estamos de volta. Vamos lá para o enunciado, que é bem simples, né? Ele diz que um laboratório realiza a análise de células utilizando uma solução fisiológica salina com pH neutro. pH neutro. Isso aqui é importante. Beleza. Então, o laboratório dispõe de apenas 4 substâncias que poderiam ser usadas no preparo dessa solução. Ele me deu aqui ó, um HCl, um NaCl, NaOH e o NaHCO3, vulgo bicarbonato de sódio. Entre elas, a que deve ser escolhida para o uso na análise está indicado em... Então, galera, vamos lá. É o seguinte, quando a gente trabalha com pH, né, lembrando que a nossa escala de pH, ela vai estar variando aí ó, de 0 a 14, certo? Maravilha. E, cara, a gente tem 7, né, caracterizando exatamente esse pH que ele está interessado, que é o pH neutro, próximo de 7. Agora, lembre o seguinte, quando a gente dá uma inclinada aqui para a canhota, quanto mais próximo de 0, ok? A gente vai ter o quê? Um pH mais ácido, beleza pura. Eu estou caracterizando aqui o que, gente? Uma alta concentração de H+, e uma baixa concentração de OH-, ok? Tranquilo? Já que a gente vai trabalhar da maneira mais simples, tá? Não vou fazer uma aula mega específica em relação ao pH não, gente. Enquanto aqui, ó, para o próximo ao 14, a gente vai inclinando, né, o meio mais básico, ok? Que a gente vai ter pouca concentração de H+, certo? E uma alta concentração de OH-, beleza? Show de boleta. Então, galera, o papo é o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenha um recipiente aqui, ó. Olha que beleza. E nesse recipiente tem a água purinha, purinha, tá? Então aqui só tem água. Então lembra que a água, galera, a água líquida, beleza? Ela, na temperatura ambiente, ela vai estar ali, ó, se decompondo em H+, né, OH-, beleza? Só que isso é uma quantidade muito pequenininha, tá? Lembra que a constante, né, o Kw, na temperatura ambiente, é caracterizado como 10 a menos 14, beleza? Então, lembre, se só tem água aqui, e a proporção, repare que é 1 para 1 para 1, a quantidade que eu tenho de H+, é a mesma que eu tenho de OH-. Maravilha? Só que, gente, lembra que quando vocês trabalham constante no constante da água, no caso constante de ionização, a gente, né, constante de equilíbrio, de maneira geral, a gente sempre tira líquidos e sólidos da jogada. Tranquilo? Então a gente vai ter um Kw aqui, ó. Lembra que a constante é produto sobre reagente, mas a gente tira o líquido. Então o Kw é estabelecido assim, ó, produto iônico da água, H+, OH-. Maravilha. Só que eu estou afirmando para vocês que na temperatura ambiente aqui, ó,
é 10 a menos 14. E a quantidade de H+ é x e de OH- também é x. Então, pô, dá para calcular esse x aqui, né, filho? Fé Maria, então, ó, isso aqui é a raiz, ok? De 10 a menos 14. Né? Raiz de 10 a menos 14, na minha terra é 10 a menos 7. Só que se isso é concentração, ó, é mol por litro. Vitão. Então, nessa solução que só tem água, tá? Nessa solução que só tem água, deixa eu botar aqui, ó, H2O, a concentração de H+ é 10 a menos 7 molar e de OH- é 10 a menos 7. Show? Então, por isso, né, surge o tal do pH. E, galera, o pH é nada mais nada menos do que uma classificação, um parâmetro que a gente criou para não ficar trabalhando com o número feio, filho. Tu larga o menos log. Aí primeiro já treme as bases, né? Você fala log, falou ferrou. Só que o logaritmo para química, o R, GENEM, tá? Vai estar trabalhando com sempre na base 10, ok? Algumas outras questões variam no trabalho na base 10, aquela coisa toda, aí vira uma questão de matemática, tá? Isso pode vir sim na questão de matemática para você trabalhar com log e propriedades mais puxadas do log, que não vai ser o caso, tá? Aqui vai ser sempre bonitinho. Então repare que se você tirar o log de 10 a menos 7, né? Opa, deixa eu botar bonito, né? Menos log de 10 a menos 7, né? Lembra que na base 10, o expoente vai lá para frente, menos 7, só que eu botei esse menos aqui exatamente para não ficar com o número negativo, ficar com o 7 de neutro. Vitão, então, o que acontece? A gente entendeu por que é 7 o pH neutro. Maravilha. Só que aí, gente, olha as opções que o cara me deu. O cara me deu um HCl. Bom, um HCl. O HCl, como que esse cara ele vai ionizar, gente? Ué, HCl, pegando a reação mais simples, ó, ele ioniza H+ e Cl-. Então a gente vai aumentar a concentração de H+. E aí, gente, inclinamos para esse lado aqui, ó. Quando eu tenho uma quantidade maior de H+ do que de OH-, ficou para zero, ficou mais ácido. O HCl é um ácido, não é isso? Então ele principalmente trabalhando aqui, ó, com arrênios, fica bem fácil de entender que não vai ser o HCl dessa jogada. Tranquilo? E nem vou pensar na base no NaOH, por quê? Porque o NaOH, como a gente está falando, ele é uma base, aí ele vai aumentar a quantidade do OH-, beleza? Então a quantidade do OH- estando maior do que a de H+, a gente vai inclinar o pH para quanto? Para 14. Lembra que existe também a escala do pOH. Mas para que trabalhar com duas escalas, filho? Então, normalmente o que a gente faz é descobrir a quantidade de OH-, achar o pOH e depois com aquela fórmula bem difícil em que pH mais pOH é igual a 14, a gente joga para o pH, tranquilo? Mas como aqui não está trabalhando com valores, tá? Você simplesmente poderia imaginar, né? Pensar aqui que como você está jogando uma base, né? O NaOH é uma base de arrênios, né? Então você vai ter aqui, ó, Na+ e OH-. Então você está liberando OH-, ok? Tranquilo a ideia? Então realmente aqui inclinou para o lado de lá, não pode ser. Aí você tem dois sais, tá? Dois sais. E aí que está o grande lance, que eu sempre peço para vocês se ligarem, tá? Vocês precisam saber, tá? Precisam classificar. Eu sempre sugiro aqui, ó, para a galera que está começando, decora primeiro quem são os ácidos e as bases fortes e considera o resto fraco, beleza? Vitão, pode cair ácido moderado? Até pode. Muito difícil. Então, seu primeiro passo é lembrar quem é forte. Beleza? Depois, você vai decorando mais. Maravilha?
Então, Vitão, quem são as bases fortes? Tá? Trabalha com base forte, beleza? As bases da família 1A e da família 2A, exceto magnésio e berílio. Aí você vai considerar bases fracas, beleza? Com magnésio e berílio, tá? O hidróxido de magnésio, inclusive, muito utilizado aí nos antiácidos, beleza? Então grava quem é forte. Então, e os ácidos fortes? Os ácidos fortes, você vai pensar nos hidrácidos, HCl, HBr e HI, tranquilo? Essa galera você precisa saber. E para os oxiácidos, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai sempre pegar o número de oxigênio, ok? O número de oxigênio, ó, 4, diminui pelo do hidrogênio, e se der 2 ou maior do que 2, você diz que ele é forte, beleza? Ó, H2SO4 é um exemplo de ácido forte. Deu diferente, considera fraco, beleza? É sempre assim, então? Não é. Eu estou falando, estou dando um bizu aqui para vocês gravarem quem é forte, tá? Não estou considerando moderado nem nada. Dificilmente se fala moderado, ok? Repito, não é o real, tá? Estou ajudando vocês aqui a se darem bem nessa prova. Ah, Vitão, eu já tenho essa ideia e tudo mais. Então aí você parte, né, saber quem é o moderado e por aí vai. Tranquilo? Por que eu estou falando isso, gente? Vocês vão precisar dessas informações, tá? Por quê? Porque na hora do sal, vamos pegar aqui primeiro o bicarbonato, tá? O bicarbonato, quando ele é adicionado em água, tá? Ele dissocia Na+ e HCO3-. Então essa reação, essa matéria se chama hidrólise, tá? Hidrólise salina. Show? Só galera, eu não vou pegar muito detalhe aqui nem nada, tá? Eu só quero que vocês lembrem o seguinte, que a ideia é que quem é forte, ele tende a ficar dissociado ou ionizado. No caso da base, ó, o Na, quando ele bate com água, ele não reage, porque NaOH, ó, NaOH é uma base forte. Então o Na, vou botar aqui embaixo, ó, ele continua dissociado. E o HCO3- vai originar quem? Ó? O H2CO3, que é um ácido, ó, 3 menos 2 deu 1, deu fraco, beleza? Inclusive isso aqui é uma exceção. Ele dá 1, ele seria moderado, mas o H2CO3 realmente é fraco. Então a gente está falando aqui, tá, numa base, num sal derivado de uma base forte, ok? E o ácido é fraco. E quando você joga esse ácido na água, tá? Então isso aqui é fraco. Quando você joga esse cara na água, o pH ele fica mais básico. Aí você vai lembrar o seguinte, que quem é forte é quem manda. Show? Então, deu um sal de origem de uma base forte, um ácido fraco, o pH fica básico. Colocou um sal de base fraca em um ácido forte, o pH vai ficar forte. Beleza? Só que ele pode te dar um sal derivado de um ácido fraco e uma base fraca, e aí o pH é neutro. Ou, no caso aqui, ó, o NaCl, ele é um sal em que a base é forte e o ácido também é forte. Então esse cara, ele também tende a deixar o pH neutro quando ele reage com água. Porém, o NaCl, por terem origem, né, de ácido e base fortes, nenhum dos dois reage com a água. Foi o que eu comentei aqui com vocês. Beleza? Então, na verdade, isso não caracteriza uma hidrólise salina, porque para ter hidrólise tem que ter a reação. Mas, galera, de coração, isso para a prova objetiva da UERJ, isso não vai fazer diferença alguma. Se você for fazer uma prova, ok? Discursiva, aí você tem que se apegar mais a detalhes. Maravilha? Então, como essa questão é uma questão objetiva, eu não vou especificar muito. Eu só quero
que vocês se liguem aqui, ó, tá? Aqui, grava quem é forte, beleza? Isso vai garantir para vocês os pontos aí para a UERJ, beleza? Com certeza no exame de qualificação. Tranquilão? Então realmente ficou a letra B, porque você queria um pH neutro. Você jogou um sal em que a origem dele é de uma base forte e um ácido forte. Então ninguém reagiu com água, então o pH realmente ficou neutro. Maravilha? Bom, galera, peguei aí, tentei dar uma revisadinha no conteúdo, do jeito que vocês gostam, para relembrar velho sucesso. E vamos que vamos. Até a próxima.